imobiliário longe fica perto. Pode comprar o seu lote lá longe, não tem problema. Vai ficar perto. Nova Vida era longe. É uma das maiores preocupações da juventude. Uma das grandes interrogações de quem casa. O tema em abordagem nesta edição é o crédito habitação. E para tal, temos no painel o presidente da Associação dos Promotores Imobiliários de Angola, Kleber Correia, e o docente de gestão financeira, Whitman Luamba. Longa vida, longa vida, longa vida. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao podcast Banca para Todos. Esta é a 8ª edição e eu não estou aqui com o meu colega à direita, eu estou aqui com o meu amigo, meu irmão. Ele tem um nome, ele vai dizer o nome dele, mas eu lhe trato por barbudo exigente. Atmosfera ao mais alto nível, longa vida para todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Hélio Ernesto e essa é mais uma edição do podcast Banca para Todos. Exatamente. Manda, Yuri, irmão. E hoje nós vamos falar sobre crédito habitação. É difícil, não é? Habitação em Angola. O sonho da casa própria é sonho, é pesadelo. Vamos aproveitar e falar sobre isso e a forma de financiá-lo. Acreditamos que são temas de elevado interesse, mas que de uma ou de outra forma acredito que não são abordados às vezes da forma que o cidadão comum entenda. Então, estamos aqui com as pessoas indicadas, não é isso? São as pessoas certas e hoje vamos falar e vamos ouvir. Aliás, nós aqui deste lado vamos ouvir mais do que falar. Exatamente. Temos duas pessoas indicadas a falar sobre o assunto, são pessoas autorizadas e credenciadas e vamos aqui fazer uma viagem sem regresso ao mundo do conhecimento, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Então vamos deixar que apresentem-se, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Participar do programa, falar de banca, que é aquilo que a gente está acostumado a abordar. É sempre um prazer, é sempre uma oportunidade de levar um pouquinho daquilo que a gente sabe para as pessoas que de alguma forma há escassez de conhecimento ou de informação relacionada ao setor bancário. E trazer um tema ligado à habitação, que no fundo é um dos maiores problemas sociais que temos em Angola, com falar da parte da banca e também trazer aqui o especialista, que é um gigante, como o Sr. Kleber Correia, melhor, sim senhora, de agradecer essa oportunidade de partilhar esse painel e vamos tentar trazer aqui o máximo de informação suficiente para que as pessoas consigam tirar as suas dúvidas, eventualmente tomar a iniciativa de solicitar um crédito para quem ainda não solicitou, porque o crédito dá medo, né, para muitos. Então, é necessário aqui trazermos esse esclarecimento. Sim. E mostrar que não é aquela confusão, aquele bicho de cabeça como muita gente pensa. Exatamente. És o momento, Kleber. Eu sou Kleber Correia, sou diretor-geral da Proimóveis. A Proimóveis é uma empresa com 18 anos de existência. É uma empresa que começou especializada na venda de lançamentos imobiliários, ou seja, imóveis novos. Depois nós passamos também para a mediação imobiliária. E atualmente, desde 2018, também promoção imobiliária, ou seja, construímos para vender. E nesse momento também fazemos loteamentos para venda. A gente costuma dizer que uma casa começa pelo terreno. Então, se a pessoa não tem capacidade financeira para comprar uma casa, ela pode comprar um terreno e malembe ela vai fazendo a sua casa. Ai. Olha, antes de entrarmos concretamente ao tema, vamos só fazer uma pequena paragem para dar nota aos nossos patrocinadores, que é a TV Jovens Ideias e a Resulta Mais. A Resulta Mais peça que a gente apresente mais resultados, não é isso? Mais resultados e mais benefícios. Mais benefícios. Então, podemos ir direto ao assunto. Financiar um imóvel em Angola é um sonho ou um pesadelo? Vou lançar a palavra, claro que estarão abertos a discorrer sobre o tema. O financiamento do imóvel pode ser feito de várias formas, não é? Eu vou trazer aqui a parte que mais toca aquilo que é as instituições financeiras propriamente bancárias, não é? Sim. E até as não bancárias, temos aí a sociedade de microcréditos, que também prestam este tipo de serviço, não tem propriamente um produto
ligado ao setor habitacional, mas entretanto emprestam dinheiro e as pessoas por si só podem dar o destino que assim bem entenderem. Exato. Bem, existe um grande problema em Angola, que é o problema da habitação. É um problema social que tentou-se resolver com os quilombas e as centralidades, mas entretanto com o crescer da sociedade, e o buraco é tão mais profundo que entretanto 10 anos depois do quilombo em Luanda, já jovens que tinham 17 têm 25, 26, 27, e entretanto têm necessidade também de ter as suas casas. Casa própria, não é? sim. Então vimos que esses projetos acabaram não suprindo as necessidades de habitação. Foram surgindo outras ideias, que depois o Kleber percebe melhor em relação a este tema, mas foram surgindo outras ideias, como os terrenos de infraestruturados e por aí fora, os condomínios, que vão surgindo um pouquinho por toda a Luanda. Mas não basta surgir essas habitações, não basta surgir essas soluções, as pessoas precisam ter dinheiro. Pois. E muitas das vezes o que acontece é a grande dificuldade das pessoas, um pouquinho por questão também de educação financeira. Temos no nosso país, na nossa sociedade, e digo isso porque sou professor de gestão financeira, e vejo que há muita dificuldade ou falta de cultura das pessoas pouparem. E como existe a falta de cultura da poupança, temos que pensar na alternativa de como as pessoas vão pagar. Eu que construí um imóvel, investi num imóvel ou num condomínio, e quero vendê-lo, como que as pessoas vão poder chegar a esses imóveis e poder pagá-lo, que não seja de forma total, mas ainda que seja parcial e o resto for pagando. Precisa ter dinheiro. Então, se a pessoa não poupou, tem que fazer uma poupança invertida. Poupança invertida quer aqui dizer endividar-se. Exatamente. Uma poupança invertida é obrigatória, tu vais ter que pagar aquilo. Nesta senda, as pessoas endividam-se de várias formas. Vão ao banco e pedem um crédito pessoal, por exemplo, e que podem dar, o chamado crédito ao consumo, e que podem dar o destino que quiserem a este fundo. Vou ao banco, olha, tenho o salário aqui domiciliado, entretanto eu vou solicitar aqui um crédito, eu consigo solicitar 10 milhões de kwanzas, eu com estes 10 milhões de kwanzas vou ao determinado projeto e dou a entrada, dependendo da categoria, eu pago a casa na totalidade. Esta é uma forma de financiamento. Eu vou servir-me das instituições financeiras para poder financiar um projeto habitacional. Como também, de igual modo, vamos também às sociedades de crédito, que, por serem mais pequenas, os créditos muitas das vezes acabam a ser mais caros, não é? Embora também as exigências acabam sendo mais facilitadas do que as instituições bancárias, que têm uma série de requisitos que acabam por aqui afugentar, digamos, as pessoas que aderem aos produtos de crédito. Fora este produto que é generalista e cada um dá a sua finalidade, existem as soluções que os bancos trazem direcionada para o setor imobiliário. São os famosos créditos à habitação, ou crédito habitacional, conforme vamos preferindo. Portanto, esses créditos estão desenhados para suprir as necessidades de habitação dos clientes dos bancos. Ou seja, os bancos montam os créditos para suprir a necessidade dos seus clientes. E nessa senda, os bancos são livres de criar as suas regras, exigir que condições cada cliente deve ter para poder aderir ao crédito. Aderir ao crédito. A este crédito. Depois, o que é que acontece? Estão os bancos com disponibilidade de emprestar dinheiro, com uma série de regras, mas entretanto os bancos foram amadurecendo. Com o quê? Vimos, e foi o que se viu com muitos bancos da nossa praça, um volume grande de crédito mal parado. Por causa Cumprimento, as pessoas não Exato, não cumprimento a taxa de inadimplência. pagavam crédito. Exatamente, porque muitos créditos, sobretudo os créditos à habitação, eram créditos mal cedidos. O que é que vêm a ser os créditos mal cedidos? São aqueles créditos que, na sua concessão ou na sua cedência, não são obedecidos determinados critérios e o crédito incorre ao risco de inadimplência, o que faz com que
dada altura, as pessoas não têm mais capacidade Para pagar. para pagar. O que é que leva a isso? Leva com que os bancos vão cada vez, conforme vão aprendendo, vão apertando um pouquinho mais Exato. o cerco, Exatamente. não é? Exigindo cada vez mais condições, diminuindo aqui a taxa de idade, obrigando o seguro, que durante até um tempo atrás não era obrigatório o seguro de vida e o seguro do próprio imóvel, porque muitas vezes a pessoa faleceu, tem seguro, mas o próprio imóvel pega fogo. Então, há toda essa necessidade. Isso a gente foi aprendendo com a experiência dos anos. Entretanto, os bancos foram tendo cada vez métodos, ou melhor, condições de exigência para a adesão aos créditos mais rígidas, não é? Mais rígidas, que atualmente acaba por dificultar, não diria embora dificultar, não é? dificulta, mas sem sendo a intenção do banco. Sim. O banco, e eu costumo dizer, a principal função e o principal objetivo do banco é dar dinheiro. É dar O dinheiro. banco trabalha dando dinheiro, mas esse dinheiro tem que ser bem entregue, senão Exatamente. depois não volta. Exatamente. Porque elas são entregues com a intenção de voltar. Os créditos de habitação, por norma, têm períodos Muito longo. muito longos. Então, se eu vou dar um crédito num período muito longo, eu tenho que me assegurar de uma série de questões. Tem que acautelar o risco. O risco, exatamente, Exatamente. porque quanto maior for o período de liquidação deste crédito, maior é o risco de incumprimento. Qual é a sua visão, Kleber? Olha, tem um termo que eu combato muito, que é quando fala que banco dá dinheiro. Isso coloca uma má ideia Pois. na cabeça do consumidor. O banco não dá dinheiro. O banco empresta dinheiro. E empresta a um custo. Então, é um termo que sempre que eu tenho oportunidade eu procuro combater. A gente não falar banco dá dinheiro. Porque o jovem de 22 anos, 23 anos, ele fica com aquela ilusão que ele vai no banco, pega um dinheiro e não precisa pagar. Sim. E não é isso, desculpa, mas... Não, faz parte. Até porque já É um houve quem termo fez. que foi usado durante décadas aqui, mas que a gente tem que Fica essa uma combater. percepção. Exato. Porque no Brasil ninguém fala banco dá dinheiro. Acredito que na América, na Inglaterra também não. E aqui ficou muito esse termo, porque realmente o banco deu dinheiro para umas pessoas, nunca mais Exato, cobrou. exato. Mas essa fase acabou, essa fase não existe mais. Bom, a minha visão é o seguinte: primeiramente, habitação tem que ser um projeto de Estado. E para mim, a habitação começa a ser um projeto de Estado a partir também de uma proposta nossa, há 2 anos atrás, que o senhor presidente da República estava preocupado na criação de empregos. E nós lançamos, enquanto a PIMA, a ideia de que loteamentos era um início muito bom para você criar empregos. E foi aí que o Ministério da Construção abraçou essa ideia e vai lançar, acho que em 16 províncias, loteamentos. E por que o loteamento é importante? Porque a construção civil é a primeira que pode responder à criação de empregos. A construção civil, ela assume, ela aceita as pessoas menos capacitadas, formas e cria riqueza, né? Se você perguntar para alguém o que é moeda, né, ou ir lá no Google, uma das explicações de moeda é meio circulante. Então ele precisa circular. Quando ele circula, ele cria riqueza. Onde é que nós vemos que a riqueza não acontece? É quando o dinheiro fica parado no banco. Então, justamente quando uma pessoa compra um lote, começa a fazer lá um muro, vai fazer a casa dele, tudo isso ele está a criar riqueza. Ele está a tirar o dinheiro do banco, colocar o dinheiro na economia. Exatamente. Esse dinheiro vai recolher impostos e vai dar empregos. Então, começou por aí, eu acho que hoje em dia já começa a ser um projeto de Estado a habitação social. Agora, tem vários percursos que precisam ser passados e conquistados, e um deles é o crédito, como o meu colega falou aqui, crédito imobiliário. E você não pode criar uma saída de dinheiro sem ter uma previsão de entrada. O
Porque Angola não tem um sistema financeiro da habitação, um SFH. O que é um SFH? Um SFH é um conjunto de regras que diz da onde vai vir o dinheiro, quanto desse dinheiro vai ser usado para habitação social, quanto desse dinheiro vai ser usado para infraestrutura. Isso não tem. Então, o que nós temos é o dinheiro dos bancos, e eles podem estar suscetíveis a dar crédito habitacional ou não, e não estão. E você poderá ter uma receita que o Estado arrume para que os bancos deem crédito habitacional. Os bancos podem emprestar esse dinheiro para os bancos a um juro muito barato, para que os bancos operacionalizem esse dinheiro, mas isso também acaba. Então, o que é preciso ser criado? É preciso ser criado um conjunto de regras, e aí, bom, esse dinheiro vem de onde? 1% sobre a movimentação financeira dará 800 milhões de dólares ano. Você pode ter 1% sobre a receita do petróleo, por exemplo. Você pode ter um fundo de garantia por tempo de serviço que não existe cá, que é um dinheiro que vai ser descontado do trabalhador e das empresas, como é o INSS, e aquilo fica na conta do trabalhador. Ele pode usar aquele dinheiro quando ele for casar, quando ele for comprar casa, ou quando ele for para a reforma, ou quando ele tiver uma doença incurável. Interessante. Então, essas são fontes de riquezas, de receitas que precisam ser criadas para que a máquina comece a funcionar sozinha. Depois nós temos o quê? Nós temos políticas que não tornam para o banco interessante emprestar dinheiro para 20 anos. Quais são essas políticas? O título público, por exemplo. O banco vai lá, compra o título público, recebe daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. É dinheiro garantido, sem risco. Sem falhas, sim. E concorre para com outras linhas de financiamento que o banco queira dar. Isso é um. Se a gente ficar aqui, então, meu Deus, os bancos têm todo o benefício para ir buscar o título público. E o Estado, por sua vez, precisa se financiar nos bancos. Era preciso que o Estado se financiasse um outro lado, e os bancos, então, tivessem que emprestar dinheiro e buscar no mercado uma forma de ganhar dinheiro. Em contrapartida, um incumprimento pela nossa justiça leva 10 anos para ser resolvido. Mais uma coisa que torna a operação do crédito à habitação nada atrativa para os bancos. Então, 10 anos. 10 anos. Então, quando nós analisamos tudo isso, nós falamos, bom, vamos lá. A justiça, para melhorar, tem seu tempo. E mesmo assim, os bancos podem não acreditar nisso. O que a gente faz? Ok. Veja só, se você quiser comprar um carro, você pode comprar um carro pelo leasing, você pode comprar o carro pelo financiamento normal, você pode parcelar com o dono da loja, pagar o carro para ele em 12 vezes. Quer dizer, você tem várias formas para comprar um carro. Por que para comprar a casa a gente tem um diploma só? Nós temos que sair do quadrado. Pois. Nós temos que sair do quadrado. Então, nós já tínhamos aprovado na Assembleia, em 2013, o projeto de lei da alienação fiduciária. Aprovamos na generalidade, faltava aprovar na especialidade. Que é o quê? Em termos simples, alienação fiduciária. Nós, a PIMA, ou nós, Estado? A PIMA, junto com o Estado, fizemos um trabalho com a doutora Guilhermina Prata na época e aprovamos. Depois tinha que ser na especialidade. Ok. E aí, como aquilo foi mal explicado, não foi adiante. E por que mal explicado? Veja só. Se você compra um imóvel pelo diploma da alienação fiduciária, você passa o imóvel para o seu nome e dá o imóvel na conservatória em garantia ao credor. Então o imóvel está em seu nome, mas você ofereceu o imóvel em garantia ao credor. Aquele imóvel fica suspenso, fica bloqueado na conservatória predial. Se você deixar de pagar, o credor, depois de 1, 2, 3 prestações, conforme seja aprovada a lei, vai lhe notificar. Note que eu falei credor, eu não falei banco. Por quê? Porque qualquer um pode financiar qualquer um pela alienação fiduciária. Então eu, promotor imobiliário, posso fazer uma casa e falar assim, me dá 20%, 80% eu te parcelo em 10 anos.
Vamos só esclarecer o que é alienação fiduciária para a audiência também- perceber de forma simples. E também a PIMA, né? Temos o nome. PIMA é a nossa Associação dos Imobiliários, Associação dos Profissionais Imobiliários em Angola. Foi proclamada em 2008 pela Proimóveis, pela Imogestim, uma série de outras empresas, PIW e tudo mais. E ela vem aí conquistando, fazendo conquistas políticas junto ao meio imobiliário no decorrer desses anos todos. A alienação fiduciária, no fundo, é isso. Para falar em brandas palavras, você deu o seu imóvel em garantia. Então, se você não pagar, quem vai mandar no futuro do seu imóvel é o credor, não é você. O que parece um pouco assustador, cria, na verdade, uma dinâmica financeira no sistema que não para de ter dinheiro no sistema. E aí, cada vez mais operadores financeiros querem entrar para financiar imóveis, para financiar terreno, para financiar fazendas e tudo mais. Então, imagine que a lei seja aprovada que quem não pagar 2 prestações tem que ser notificado. A pessoa é notificada, até a notificação chegar já está na 3ª prestação. Ele tem 15 dias para provar que pagou, renegociar, ou o contrato está extinto. Está extinto sem a decisão de tribunal. Ok, deixa eu ver se percebi. Se tivéssemos que considerar isso uma melhoria a nível sistemático, seria que daria para resolver essas questões entre as duas partes sem que tivessem que recorrer ao tribunal, que a gente já sabe que... Nós tiramos o Estado da frente, ou seja, tudo que possa atrapalhar e que possa fazer demorar, a gente tira da frente. Então, 15 dias você não pagou, imóvel, contrato rescindido. O credor é obrigado em mais 30 dias leiloar aquele imóvel, ele não pode ficar com o imóvel. Até porque quem mora lá é o ex-mutuário. 30 dias depois ele põe para leilão. O primeiro leilão tem que ser pelo preço do imóvel. Ninguém quer pelo preço do imóvel, compra um imóvel vazio. O segundo leilão é pelo valor da dívida. Aí aparece uma corrente de investidores que querem comprar aquele imóvel. Barato. Então perceba o seguinte, você está na fila para pegar um crédito, não pegou um crédito ainda porque não tem dinheiro no banco. O banco diz assim, espera, deixa eu juntar dinheiro aqui, com os juros que eu vou cobrando dos meus empréstimos, para eu poder emprestar para você. Você está na posição 12. Se alguém não paga um financiamento e demora, atrasa o momento de você pegar o crédito. Mas se aquele sistema sempre tem dinheiro e cada vez tem mais dinheiro, chega a sua vez. Então, o imóvel é leiloado pelo valor da dívida. Note que num ambiente onde nós temos inflação, o ex-dono do imóvel sempre sai com dinheiro. E por quê? Então, imagina que você comprou a 25, passados aí 8 anos, a tua dívida está em 22, e você, por infelicidades, não conseguiu pagar, você teve seu contrato rescindido. Então, você financiou 25, ao final de 5 anos, 6 anos, você tem uma dívida de 22. Mas devido à inflação, aquele imóvel hoje vale 45. Então, quando aquele imóvel for colocado a leilão a 22, vai aparecer quem dê 27, quem dê 29, o outro dá 32, o outro dá 35, vendeu. A 35. O imóvel, preço de mercado, vale 45. Dos 35, separa os 22, sobraram 13. Esses 13 vai na conta do ex-mutuário. E o nome dele tá limpinho. No dia seguinte ele pode pegar financiamento. Por quê? Porque ele pagou a dívida dele. Ok. A dívida dele tá paga. Agora, ele não pode ficar no imóvel. Então, quem arrematou o bem requer ao conservador a desocupação do imóvel. Vão lá oficiais de justiça, vão dizer, bom, o senhor já sabe do processo que correu, todo ele, quanto tempo o senhor precisa para desocupar? 1 semana, 2 semanas, 1 mês? 1 mês, perfeitamente. Não, então, nós vamos precisar do imóvel. Pelo menos aí ainda tem uma boa fé da parte da imobiliária em fazer o depósito. Não é imobiliária. Isso é tudo o Estado. O mediador disso é o conservador da Conservatória do Registro Predial. É ele que despoleta o processo, é ele que despoleta o leilão a pedido
do credor, ok? Ou seja, no fim do dia, o credor tem o dinheiro na conta dele inteirinho Sim, sim. para emprestar novamente. Exatamente. E é um processo que, pronto, me faz Celery. visualizar que é um processo rápido. Pode se tornar mais rápido. De 6 a 8 meses é para estar tudo concluído. Certo. O que quer dizer isso com isso? Ora, cada aporte que o banco faz no crédito imobiliário é um dinheiro que soma. Não tem crédito mal parado, acabou. Pois. O que você pode me perguntar é o seguinte, tá bom, aí pôs a venda por 22, que é o valor da dívida, ninguém arrematou. O banco adjudica para si, dá quitação para o credor e vende o imóvel. Está sempre a circular. Vende o imóvel, vende por 22, se calhar vende por 20. Por quê? Porque o dinheiro faz mais dinheiro, rapidamente. Ele não quer deixar o imóvel lá, tem que pôr uma pessoa lá para cuidar do imóvel, o IPU que está a correr, que agora chama IP e tudo mais. Se calhar ele vende por 20. Só para dar uma ideia para você, a Caixa Econômica Federal tem nesse momento 25 mil imóveis à venda. Espera, Pela estamos a falar alienação- da Angola, do Brasil. Não, eu estou a dizer para você a dimensão que isso toma. Sim. Quando você vê o gráfico de quando a alienação fiduciária começou a dar certo no Brasil, a cada ano o crédito habitacional subia 40%. Olha essa progressão geométrica, Interessante isso. isso é brutal, quer dizer, e se isso acontecer, veja só, as condições que você precisa para você ter um mercado imobiliário muito ativo é população jovem, nós temos? Temos. Temos. Terrenos disponíveis e infraestruturados, nós temos terrenos. Temos. Falta infraestruturar, Exato. certo? Crédito ao alcance de todos e barato. Nós temos proposta para isso. Boas propostas. Nós temos proposta para Ainda isso. bem, dê só continuidade. mas vou Só para chegar lá. concluir, então, e um sistema de justiça rápido ou leis rápidas para resolver incumprimento. Esses são os 4 itens. Só falta esse ponto. Meus amigos, se vocês quiserem, vocês acreditem. Não existe economia pujante sem um mercado imobiliário ativo. Esqueça. Esqueça. Nenhum país que tenha, todo país que tenha economia pujante, o mercado imobiliário é muito ativo. E é isso que a gente precisa ter aqui. Olha, Isso cria a economia gira. exatamente. Depois cria aqui um novo negócio. Exatamente. Eu vejo, e o Brasil tem muito disso, pessoas que Só vivem de só imóveis. vivem disso, pegam, vão ao leilão, compram imóveis, Exatamente. depois vendem mais caro. São as Olha, chamadas se vocês pessoas procurarem no Instagram leilão no Brasil, vocês veem os exemplos e mais exemplos que tem dessa situação. Então veja, não há que falar coitada daquela família que perdeu a casa. Não. Ele teve uma fatalidade na sua vida, mas ele sai daquilo ali com dinheiro capitalizado. Se calhar para alguns deles até foi bom, porque permitiu ele dar uma respirada. Ele estava sentado dentro de um patrimônio que ele não conseguia fazer dinheiro. Pode se reerguer Ele novamente. se reergue novamente. Eu quebrei 2 vezes e eu me reergui. Então, qual é o problema? Isso acontece com todo mundo, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte: não podemos ter um diploma só. Nós temos que ter 2, 3, 4, 5 diplomas para aquisição do imóvel. Mas pelo menos as propostas já estão a ser trabalhadas. Olha, o doutor Massano, ele colocou para o Ministério da Justiça, essa proposta era para sair, para ir para o Conselho de Ministros, para depois votação na Assembleia. Fomos chamados, era uma lei que protegia totalmente o credor, e nós falamos, desculpa, mas está errado. Quer fazer depois uma lei para proteger o credor? Protege. O devedor protege, mas essa lei é para proteger o credor. E era uma lei que protegia o devedor. Pode entrar no tribunal se acontecer isso. Pode entrar no tribunal. Esquece. É muito Não vai funcionar. E o que eu perguntava para os meus interlocutores era o seguinte: se o dinheiro fosse seu, você emprestava? Com essa proposta, você emprestava? Você não emprestava. Então a lei precisa ser feita para o credor, como se o dinheiro fosse seu. Que proteção que você queria? Você queria receber logo de volta Exatamente. aquele dinheiro não pago. certeza. É essa proposta que a gente precisa. Agora, quer fazer depois uma para proteger o devedor, com portas e travessas, não sei o que lá?
Tudo bem. Só para quem está lá em casa perceber, credor basicamente é quem cede o valor para o empréstimo, né? Temos esse interesse em tornar a linguagem muito simples. É possível é possível haver sucesso nessas investidas a nível da habitação enquanto haver muita inflação, porque lá está também a questão do poder de compra. É a primeira pergunta. E a segunda é se os modelos que são desenhados vão de acordo à capacidade da população que temos. Os nossos produtos de crédito, na sua generalidade, são um pouco maleáveis. Ou seja, os bancos têm demonstrado aqui uma dificuldade, posso assim dizer, de adaptar com rapidez os seus produtos de acordo à volatilidade do nosso mercado. Exatamente. Nós temos um mercado completamente volátil, com constantes variações. E nós temos uma taxa de inflação que está constantemente a subir. Ou seja, muitos dos produtos são desenhados hoje e já estão desatualizados amanhã. Exatamente. Do ponto de vista assim da mesmo. realidade No máximo 30 dias. propriamente dita. E depois, temos uma questão. E é o que o Cleber esteve aqui a dizer. Nós precisamos de mais diplomas, precisamos de mais soluções para a problemática da habitação. E não somente recorrer aos bancos. Sim. Exatamente. Então, nós hoje, se quisermos resolver ou se quisermos olhar para alguma solução, assim podemos dizer, para a problemática da habitação, dentro do que temos no mercado, a nível de financiamento, vamos ir buscar aos bancos. Quando, pelo que percebi, com o diploma apresentado pela prima, isso? Sim, a prima. Teríamos outra possibilidade, que é de uma individualidade ou de uma outra instituição, uma empresa poder fazer também O próprio promotor imobiliário. o próprio promotor imobiliário fazer este financiamento. Não havendo, nós estamos presos às vantagens dos bancos. Prontos. Falamos dos bancos. Que outras formas de financiamento, Kleber já deu exemplo de algumas, mas que outras formas de financiamento seriam interessantes de serem praticadas na nossa realidade, para que também as pessoas em si não pensem que só tem que ser necessariamente se financiar por meio do banco. Que outras formas, o Sr. Kleber quer dar uma opinião? Quando você tem uma operação que tem segurança jurídica, você começa a criar operações em cima daquela operação. Então, se eu tenho segurança jurídica em emprestar o dinheiro e receber o dinheiro, se eu tenho certeza que em 6 meses, 8 meses esse dinheiro vem de volta, eu crio um ambiente jurídico favorável que passados 7 anos, 10 anos, os bancos, instituições financeiras e o privado conseguem ir lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e trazer empréstimos a longo prazo para 10 anos, para 15 anos, com juro barato, porque o risco é pouco. Ok. Olha, muito interessante. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, eu, seguradora, posso emitir títulos chamados CRI, Certificados Irrecebíveis Imobiliários. Posso emitir papel, vender papel no mercado para levantar dinheiro, fazer empreendimento imobiliário e vender. Eu remunero aquele papel num X, eu começo a concorrer com o Estado nos títulos públicos. Eu remunero aquele papel num determinado valor, levanto o dinheiro, faço um empreendimento imobiliário e vendo pela alienação fiduciária. Então, eu seguradora, eu privado, eu seja lá quem for, não fui buscar dinheiro no banco e consegui levantar um determinado valor para poder fazer um empreendimento imobiliário. A roda não para mais. Nós precisamos dar segurança jurídica. A roda não para mais. Isso vira uma PG, uma progressão geométrica. Isso no primeiro ano são, sei lá, 1,5 bilhão de kwanzas, no segundo ano são 2,5 bilhões de kwanzas, no terceiro ano são 4 bilhões de kwanzas. Isso não para, não para. Agora, o que é preciso? Nós precisamos capacitar financeiramente a população. Uma vez no programa Direto ao Ponto, o Cônsul Eugênio perguntou para mim,
Quando você fala assim em as pessoas pegarem financiamento, as pessoas não têm capacidade financeira. Como fazer? Eu falei, olha, essa pergunta é igual você perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Você precisa começar a mexer com a economia com aqueles que têm dinheiro. Pois. Com aqueles que têm dinheiro. Aqueles que têm dinheiro começam a fazer a movimentação. A partir daí começa a contratação cada vez maior de profissionais, ao ponto que você começa a ter escassez de profissionais de determinadas áreas. E aí começa a acontecer o quê? Subida do salário. Sim. Aquele pedreiro fala, não, eu não trabalho mais por X kwanzas por dia, agora eu quero Y. Ok? E o mercado paga. Por que o mercado paga? Porque a operação é interessante financeiramente, ela é interessante. Eu vou fazer casa para vender. Então, eu pego o meu dinheiro, compro um terreno no Benfica, gasto 20 milhões, construo lá uma casa pequena e vou pôr essa casa para vender por 35 milhões. Então, eu gastei 20 milhões, gastei 8 milhões de terreno, gastei 28 milhões, vou pôr a venda por 35. Eu gastei 28, vou pôr a venda por 35 ou vou pôr a venda por 40 milhões, por exemplo. Chega-me alguém e fala assim, eu não tenho os 40 milhões, mas eu tenho 30, eu posso te dar os 30 e esses 10 eu consigo te pagar indexado em 5 anos. E eu digo, dá cá os 30. Eu gastei 28 para fazer. Exatamente. Então eu começo com recebível de 10 e tenho 2 de lucro. Sim. Certo? Comecei a fazer o quê? Carteira. Vou de novo. Terreno, construção. Aparece alguém e fala, olha, eu não tenho os 40, eu tenho 35, mas eu posso parcelar 5 diretamente com você. Me dá aqui. Já entrou. Me dá os 35. Encaixei, recebível de novo, faço o quê? Vou de novo. Então o que eu preciso? Segurança jurídica. Se eu tenho segurança jurídica, eu não espero o banco, eu financio o meu comprador. O dinheiro começa a circular. E com isso, eu estou a contratar quem? Eu estou a contratar pedreiro, servente, a mamá que vende sopa na porta da obra, que vende roupa. Então, construção civil é uma água que você derrama assim numa escada lá em cima e ela vai caindo e vai servindo os degraus que chama-se sociedade e chega lá embaixo. Ah, pois. Atmosfera. Senhor Kleber, diante desse panorama em Angola, quais são as maiores inseguranças ou medos das pessoas que estão diretamente ligadas ao setor ou ramo imobiliário? Eu não chamaria nem segurança nem medo, eu chamaria desconhecimento. Tá? Nós temos dirigentes aqui que até hoje não têm escritura dos seus imóveis. O nome disso é desconhecimento. Pois. As pessoas precisam mergulhar mais nisso. Mas a gente falava na capacitação financeira das pessoas. Certo. Sim. E até lá, as pessoas não têm como. As pessoas têm um poder financeiro pequeno. Como é que a gente faz? Vamos usar um antibiótico. O que é um antibiótico? Antibiótico é uma coisa estranha ao nosso corpo e que nos salva. Sim. Que nos faz bem. Mas é estranho ao nosso corpo. O nosso corpo não produz antibiótico. Algo novo. Na economia, qual é o antibiótico que existe na economia? Chama-se bonificação dos juros. O que é bonificação dos juros? O político pode achar que é deitar dinheiro fora, pegar dinheiro do Estado e deitar fora. Não é. É colocar fogo na economia, é o nome disso. Ou seja, No bom sentido. o banco cobra os seus 20%. Ele precisa cobrar os 20% porque ele tem ali 2, 3% de ganho real. O resto é inflação. Certo. Certo. Ok. Então, o Estado tem que chegar para o banco e tem que dizer assim, banco, você precisa emprestar. E eu sei que você não pode ter prejuízo. Então nós vamos fazer o seguinte, o meu povo, para imóveis até, por exemplo, 20 milhões, precisa pagar de juro 3,5%. Quanto você cobra? Aí eu cobro 20. Ok. Então 16,5% eu, Estado, vou te pagar. Subsidiar, ok. Subsidiar, não? Eu, Estado, vou deitar dinheiro fora. Não vai. E depois, outra faixa
de valor do imóvel. Até 40 milhões, 5%. Ou seja, a proposta é que tenham 3 faixas, onde a última faixa seja a faixa dos 7%. Veja, o aviso 9 não é subsídio ao juro. O aviso 9 é um dinheiro que rende 0, que está parado lá no BNA e que é dos clientes dos bancos e que o banco pode pegar para usar e emprestar e cobrar 7%. Mas o banco é resistente a usar esse dinheiro porque esse dinheiro é do cliente. Então, se houver um incumprimento, Já cria o banco tem que tirar do dele para pôr. para devolver para o cliente, ok? Agora, o que os bancos já sabem há muito tempo, quem mais paga direitinho é o pobre. É. Portanto, se você tiver esse dinheiro usado para imóveis até 20 milhões, 25 milhões, o seu índice de incumprimento vai ser baixíssimo, porque o salário quando chega, a prestação pode ser dia 10, mas a mulher, se o marido recebeu dia 2, dia 3, a mulher fala, paga a prestação. Paga a prestação. Então, se nós criarmos essas 3 faixas e tivermos um diploma que resolva o incumprimento rapidamente, nós vamos pôr fogo nisso aqui. Pá, o angolano tem essa ideia de querer construir alguma coisa. Não será que seria interessante começar-se a desenvolver mais financiamento à autoconstrução, outras formas? Totalmente. Gostava que comentasse. Tem sido um pouquinho essa sobre isso. Essa tendência. Essa grande intenção do senhor presidente. Tem sido um pouquinho isso. Agora, eu tenho que se olhar. E os bancos vão olhar da seguinte forma. Não vi ainda um produto específico do banco, não sendo o aviso 9, que já prevê essas questões da autoconstrução dirigida e tudo mais, mas um produto habitação do banco, um crédito de habitação do banco, pelo menos que eu conheça, que prevê o financiamento de uma construção. Nunca foi feito, segundo o BNA. Nunca foi feito. Seria muito interessante. Portanto, mais uma vez, vamos recair aquela questão que o Kleber já disse. A segurança jurídica. Nós, durante muito tempo, e até agora é difícil, excepto alguns projetos, que é o projeto agora que o Kleber fez menção nos bastidores, nós temos a dificuldade de ter o chamado título de Direito de superfície. Temos essa dificuldade. Então, por mais vontade que os bancos têm de financiar os lotes, aliás, muitos financiamentos à habitação só não vão para frente a nível dos bancos porque as casas, os imóveis não estão legalizados. Documento. Não tem documento em nome da pessoa. Tem até o documento que deram entrada para tratar. Sim, mas não foi autorizado o direito de superfície. Mas outra lacuna aqui na questão jurídica. Então, eu não tenho qualquer segurança jurídica que me autorize ou que me permita emprestar dinheiro ao João ou ao Abel. Exatamente. Porque eu não sei depois como é que eu vou. O que é que eu vou penhorar aí? O que é que eu vou ter como garantia? Garantia, não é? Então, não havendo, mais uma vez, o grande calcanhar daqueles dos bancos ou dessa relação banco-cliente na cedência do crédito à habitação tem sido a documentação dos próprios imóveis. Sim. Muitos condomínios, e eu acompanhei muitos processos de créditos à habitação, muitos deles até em protocolo do banco com determinada empresa. Há um protocolo entre eu e a empresa, nesse caso o banco que eu representava, e a empresa, determinada empresa, em que temos aqui uma facilitação, digamos, no processo de cedência de crédito. Com a maior garantia, a sua empresa garante que, olha, esse funcionário aqui é nosso, e no nosso protocolo vamos aqui definir aqui algumas taxas, digamos que modificadas, e em contrapartida até aquela negociação, eu passo as minhas contas para o seu banco e coisas do gênero. Toda essa conversa. Mas, entretanto, quando vamos analisar, passavam por mim muitos processos de crédito, pelo menos é comigo que começavam. As pessoas traziam os documentos das casas que querem adquirir, seja ela a casa já terminada ou inacabada, ou em fase de construção,
ou umas até no papel, porque neste caso o protocolo em si previa, em projetos que estejam em construção, já se poder fazer a compra do imóvel no papel, não é? Entretanto, a grande dificuldade que eu questionava é onde é que está aqui o direito de superfície. E muitas das vezes nem o direito de superfície. Até pode haver o direito de superfície, mas tem a questão da desanexação. Essa questão, o Cleber percebe bem melhor do que eu, mas víamos essas lacunas. Vais comprar uma casa que está dentro de um condomínio, vá lá, de 1 hectare ou 2 hectares, mas entretanto a tua casa... Ainda está anexada. O lote não está. O lote não é teu. Pronto, está em nome do João. Não é lote. Não é lote. O lote não é o teu lote. Encontramos uma situação, vencei uma situação de um processo de crédito que tinha sido aprovado inicialmente, passou-nos, mas quando fomos perceber, o projeto era de 2 pessoas, não é? E que há muitas essas parcerias, eu tenho o terreno e o outro tem o valor para iniciar a construção das casas, mas entretanto a casa está em nome do João e dividimos, olha, as casas do lado direito são 2, as do lado esquerdo são minhas. Entretanto, foi aprovado o financiamento, mas entretanto, antes do desembolso, está a todo o processo de digamos, reaveriguação, reavaliação do financiamento, e temos que olhar, vamos lá ver o que é que se passa. Ou melhor, o que é que ficou por eventualmente se analisar. E reparamos que havia um litígio entre os parceiros e que as casas que eram vendidas ou que nós supostamente iríamos financiar não pertenciam ao dono do terreno, pertenciam ao parceiro que entrou com o capital. Entretanto, como houve esse litígio, por que razão desconheço, o dono do terreno que tem o direito de superfície alegava que não daria as casas, sorte que não tinham sido ainda Financiadas. pagas, Pagas, mas estavam já em via de desembolso. de fazer, né? Mas entretanto, para dizer o quê? Todas essas questões que voltamos à questão da fragilidade do campo jurídico, que transmitem uma certa insegurança por parte de quem vai financiar, seja ele o banco ou qualquer outro credor. Outro credor, não é? Por mais que eu, como instituição, já existem aí empresas que, ainda que de forma ilegal, fazem empréstimo. Portanto, eu não consigo ter alguma garantia, eu não consigo agarrar aquele bem, porque um dos mecanismos que os bancos têm para a segurança do crédito, independentemente da domiciliação do seu ordenado ou não, naquele banco, é a titularidade do imóvel que vai se comprar. Ou seja, o imóvel é comprado, entre aspas, em nome do banco, não é? E durante o período que vais fazendo a liquidação do crédito, até liquidar o crédito, o banco passa para casa em seu nome. Mesmo que acontece com os imóveis, não é? Com os automóveis. Então vai acontecendo isso com os bancos. Mas os bancos têm que se garantir de que, de facto, este imóvel está desanexado e, além de estar desanexado, tem o título de Superfície. direito de superfície. Direito de superfície. É título de propriedade para os E imóveis. nessas situações, e acredito que muita gente está nessa condição, eles fizeram realmente o pagamento, as suas casas não estão desanexadas e eventualmente surge litígio. Há muita gente que está nessa condição. Essas pessoas que fizeram o pagamento nessa condição, por falta de conhecimento, como disse muito bem o Cleber, nesse sentido, eles perdem o dinheiro, permanecem no caso do imóvel. O Cleber deve ter muito mais experiência em relação a isso, mas eu vou tocar aqui só numa questão. No caso dos bancos, evita-se ter esse tipo de situações porque o banco trabalha com dinheiro. Sim. E o banco não dá aí para gerir processos jurídicos. Pois. E nós sabemos a lentidão dos nossos processos jurídicos. Às tantas, deve haver forma
de como resolver-se e depois os juízes eventualmente definir de quem fica ou quem tem eventualmente a razão e de quem fica. Mas lá passaram-se 10 anos, lá passaram-se 5 anos. Portanto, o banco prefere reter aquele dinheiro ainda com alguma margem reduzida, que depois de 10 anos aquele dinheiro já triplicou, já está multiplicado sei lá quantas vezes, do que esperar sei lá quantos anos. Por isso é que os bancos tendem sempre a mitigar o risco, por isso é que os bancos têm sempre uma direção de risco para analisar essas questões. Exatamente. E todas aquelas condições exigíveis nos processos de crédito são analisadas meticulosamente em função de N fatores, experiências que o banco já teve. O banco consulta pessoas ligadas ao setor imobiliário que vão dando esses inputs, que depois o banco, olha, vamos fazer o contrato e dentro do contrato vai ter essas condições. Exatamente. E falando em inputs, eu quero aqui os inputs do Kleber. Na sua opinião, o que acha que deve ser feito para simplificar esse processo burocrático? Porque já deu para perceber também que vamos dizer assim, há um certo atraso a nível legal por parte de imóveis, de terrenos e coisas do gênero, a impactar no processo de crédito à habitação. Ou seja, se for complicado tratar documentos que legalizam terrenos e imóveis, obviamente também impacta no processo de crédito. Então, quero ouvir a opinião do Kleber. Bom, existe uma falta de conhecimento para já do próprio setor jurídico dos bancos. O processo não é burocrático. O que ocorre é que os bancos, por exemplo, você pega a listagem de documentos exigidos do banco, o banco muitas vezes diz assim: escritura e certidão da conservatória do registro predial. Ora, se eu comprei um terreno todo, passei a escritura desse terreno, registrei, e depois construí lá um condomínio e dividi, cada um daqueles lotes não tem escritura. A escritura é do todo. Eu tenho uma certidão daquela fração. E só isso. E você, quando atende isso junto aos bancos, vem de volta uma semana, 2 semanas depois, olha, faltou escritura. Aquela pessoa que está analisando a documentação não sabe de documentação imobiliária. Esse é o problema. E é isso que faz os processos demorarem. Não é um processo burocrático, como dizem. Nisso eu tenho que sair em defesa dos bancos. Eles pedem registro na conservatória predial, matriz predial, licença de construção e comprovante de ganhos. Isto a nível de documentação não considera burocrático? Não, uma certidão na conservatória predial você tira de um dia para o outro. Então por que é que muitos dos condomínios, digo condomínios ou residenciais que temos visto por aí, estão com essa situação dos documentos e eles dizem que não... Aí, não, demorado é para regularizar, isso é verdade. Ok. Mas a documentação, quando entra no banco, se aquele checklist não está completo, não deve entrar. Simples assim. Então o processo não começou. Agora, é verdade também que os bancos têm 30 dias para dar resposta e não dão resposta nos 30 dias, contrariando a legislação do BNA. E nós somos apologistas que eles devem ter multas progressivas das vezes que fazem isso. Porque imagine um promotor imobiliário está à espera de receber e o banco demora. O comprador diz assim, não é culpa minha, eu já pus lá no banco. Não, é culpa sua porque você pediu dinheiro emprestado e o dinheiro não aparece. Mas não é culpa dele, no fundo. Sim. Só que o promotor imobiliário não quer saber. A inflação está aí a bater a porta mês a mês. O aço a subir, o cimento a subir, os materiais a subirem. Pois. O grande responsável disso são os bancos. Os bancos demoram a responder, não pode. Isso também acaba... O banco tem condição de em 25 dias conceder um crédito. Eu consigo provar que um banco tem condição em 1 semana de conceder um crédito. Pode sentar quem quiser da área bancária, jurídica bancária na minha frente aqui, eu provo isso. Se você entra com toda a documentação completa, inclusive a avaliação do imóvel, em 1 semana o banco pode fazer análise e conceder um crédito. Mas lá está a questão, Sr. Kleber. Fora o banco, a nível de Estado, não é burocrático, é facilitado tratar a documentação de imóveis. Já agora, a forma como é que se legaliza os imóveis é a mais viável para que o processo seja célere, não? Existe um esforço agora do Ministério da Administração do Território
para que através da janela única, que é um sistema informático que existe nas administrações, o direito de superfície seja concedido de forma célere. Melhorou? Melhorou. Já é o ideal? Não, não é o ideal. Agora, eu queria pôr um outro ponto aqui, que é o seguinte. Nós colocamos na cabeça do jovem que ele tem que ter casa. Ele não precisa ter casa. Não? Ele pode pagar uma renda, seja compatível com os seus ganhos, e a partir dessa renda, ele vai fazendo a poupança, que foi falado aqui, e vai juntando dinheiro para um dia comprar a sua casa própria. O que eu preciso? Eu preciso de garantias jurídicas para poder ter um imóvel que eu possa arrendar e ter certeza que se ele não pagar, eu não vou levar 1 ano em tribunal para tirá-lo da casa. Política de Estado. Então poderia surgir um programa do governo que dissesse assim: quem produzir imóvel para arrendar até 100 mil kwanzas, por exemplo, se o inquilino deixar de pagar, o Estado tira o inquilino em 30 dias. Ok, interessante. Você me deu o quê? Você me deu segurança jurídica. Eu vou fazer conta quanto custa para fazer essa casa. Se eu perceber que isso me dá um retorno de 1% ao mês, eu vou fazer casa para arrendar. E investidores estrangeiros, assim por diante. Isso é uma coisa. Segunda coisa. Por que tem que ser a casa? Por que a pessoa não pode comprar um terreno e malembe fazendo sua casa? Faz um anexo lá no fundo, muda para lá, sai da renda, sai do quintal aonde você vive no Catambor, sai da casa da sogra, da mãe. Sai da velha. Sai da velha, coitada da velha, trabalhou a vida inteira, continua a carregar esse fardo. Já tem que né? aguentar, né? Então, vai lá pro anexo. Nós temos que vestir a sandália da humildade. O que falta muitas vezes no angolano é vestir a sandália da humildade. Você não tem que fazer as coisas para mostrar para os outros. É verdade. Você tem que fazer as coisas para um dia a tua vida estar melhor. E isso exige sacrifício. E o jovem não quer sacrifício. O grande problema é esse. Tá ouvindo, Gabriel? O jovem quer usar iPhone 16. As meninas querem meter rabo, querem peruca, querem viver de aparência. A gente fala que o dinheiro é máscara da riqueza. As pessoas usam o dinheiro para parecerem ricos. E há de haver alguém que diga para essa juventude: esquece de tentar aparecer, esquece do tênis caro, esquece da roupa de marca, esquece tudo isso. Olha no banco quanto que começou a sobrar de dinheiro para você. Se já dá para comprar um saco de cimento, 2, 10, 30 metros quadrados de azulejo, de piso, esse tem que ser o objetivo do jovem. Então, o Estado cada vez mais vai fazer loteamentos. No imobiliário longe fica perto. Pode comprar o seu lote lá longe, não tem problema. Vai ficar perto. Bita. Nova Vida era longe. Era muito longe. Quilamba era longe. Morro Bento era longe. Era longe. Então, quando nós fizemos essa proposta para o governo e agora, já inserindo o nosso comercial aqui, de fazer um loteamento, essa é a ideia, é mostrar para as pessoas, e vai ser o primeiro loteamento que vai ter autoconstrução dirigida, financiada pelo banco. Nós assinamos com o Banco Standard Bank e o Banco Standard Bank diz que quer financiar a autoconstrução dirigida, quer que a gente o apoie para explicar quais as fases que tem que libertar de dinheiro, quantos % de dinheiro. Nós vamos dar todo esse apoio para o banco, que é, no fundo, um apoio para a presidência da República, para o governo de Angola, para a gente mostrar o caminho para os jovens de como eles têm que fazer para subir na vida. Agora, não esqueça que vai dizer, Sr. Kleber, o que é isso de autoconstrução dirigida, assim, na prática, para que possamos... É construir sua casa você mesmo. Nada mais é do que isso. Sim. Coisa tão mística, tão que ninguém sabe o que é. Autoconstrução. Eu vou construir a minha casa. Agora, dirigida. Como diz o arquiteto Helder José, dirigida e assistida.
como é que funciona? Isso é que Você chamou precisa ter técnicos que digam para você, olha, Fazer. você não pode começar a sua casa no mesmo nível da rua ali, de terra. Porque um dia aquela rua vai ser feita, a sua casa vai ficar mais baixa, a água vai entrar. E a estrutura para isso, há técnicos, há condições, essa é a questão. Que façam convênios com escolas de engenharia e de arquitetura para colocar os estudantes lá para passarem a palavra. E esses próprios estudantes, você sabe que a pessoa que mais aprende é quem ensina, né? Certo. Sim. A pessoa que mais aprende é quem ensina. Esses estudantes vão ter uma experiência de vida fantástica, vão ter dúvidas, vão perguntar para o professor durante a semana, no outro final de semana vão lá de novo, vêm outras dúvidas e eles vão aprender a conduzir construções e depois eles vão Fantástico. ter o seu próprio negócio. Porque as escolas de engenharia e de arquitetura não têm aula prática. Deveria ser obrigação ter no currículo estágio e que esse estágio pudesse ser os estágios nos loteamentos do Estado ou não. Exatamente. O que não ia faltar é obra. Benfica, Zango está cheio de obras. Ia faltar. Acho que acaba sendo aqui, a questão do loteamento acaba sendo aqui uma solução bastante interessante Sim, sim. para todos os jovens que eventualmente Haveria uma grande inclusão, Sim, inclusive, né? é bem mais barato, Sim. bem mais inclusivo. Porque hoje, eu acredito que toda pessoa que tem um salário consegue chegar aos 2 milhões e 500, por exemplo. 2 milhões e 500 Quanto tem? Explica melhor para perceber. Não, calma, atenção. vamos com calma. É o seguinte, nós temos aqui o principal problema da nossa população é o hábito de poupar. Nós não conseguimos poupar. Então tudo se encontra desprevenido. O que tu vais me perguntar agora, eu ganho 100 mil kwanzas, como é que eu vou conseguir 2 milhões? Mas tu vais ver que essa pessoa ganha 10 mil kwanzas, ou 100 mil kwanzas há 10 anos, por exemplo, e não tem nada na conta. Mas essa conversa de poupança e inflação, aproveito só já a falar. Vamos lá chegar. Esta pessoa, eu acredito, não é comer arroz. Tu ganhas 100 mil kwanzas durante 10 anos e nunca poupaste nada. Não tens nada na sua conta, mas entretanto tens o iPhone, usas a última peruca. Dá aniversário, aqueles aniversários que têm. O nosso problema é que nós somos apegados a coisas desnecessárias. Isso é Dinheiro é verdade. a máscara da riqueza. Nós nos apegamos às coisas desnecessárias. Todo mundo acha que é importante. Ou não é importante, mas Conseguimos. é tão importante que acaba a ser necessário ter um iPhone ou ter um telefone de última geração. Aprovação social. Por exemplo, Pronto. essa necessidade de aprovação social. Todo mundo acha que se está a ganhar já 500 mil kwanzas ou 300, é necessário, é obrigatório ter um carro. Ok, que tipo de carro? Eu não ando de ideias. Eu conheço pessoas que não trabalham, mas não querem ideias de oferta. Atenção. Portanto, essa questão que nós temos que começar a ver. Que tipo de pessoas nós queremos ser? Quais são os nossos objetivos? Quais são as condições que nós queremos ou temos e para onde a gente quer chegar? A atmosfera. Hoje eu tenho um iPhone, mas eu tenho um iPhone porque eu posso ter um iPhone. Mas eu tive o iPhone na altura certa. Na altura que eu podia sustentar um iPhone. Certo. Mas há quem quer parecer também o Whitman. Então o que é que essa pessoa vai fazer? Também vai ter um iPhone. Porque vende status, supostamente, como dizem. O iPhone vende status. Ok, esse status que te vende confere-te alguma dignidade. Agrega alguma coisa? Agrega alguma coisa. Culpa do Não, Steve e o que Jobs. nós temos que aprender a fazer é desfazer-nos das coisas que não nos agregam valor. Eu, se por exemplo, estiver nessa condição, pessoas que vivem na casa da mãe, como dizemos na velha, mas entretanto tem o iPhone e vive na varanda do prédio na cidade e tal. Tem um iPhone. Calma. Falar do Calma, tem uma. Estás a frio, Não, eu estou a dizer aqui de uma realidade social, que é importante. Estou aqui a brincar, estou a brincar. Olha, essa pessoa tem o iPhone, tem sei lá quantos pares de tênis, mais de 10 em princípio, tem sei lá quantas mudas de roupa e por aí fora. E tênis de marca. E bro, só a motivação dos juízes que dormem na varanda, mano. Excesso. Exato, mas essa pessoa, se olhar, desfaz-se de algumas coisas que tem que são desnecessárias. Eu já fiz esse aconselhamento a uma amiga. Estava sempre no aperto, estava sempre aflita, queria sempre fazer alguma coisa e não tinha dinheiro. Precisava fazer formações. Eu disse, você tem o dinheiro para fazer essas formações?
Ah, não, estou apertado e tal. Olha, vende o teu iPhone 14. Se quiseres ter ainda um iPhone, compra um 13 ou 12. Quanto é que vai poupar? 300 mil kwanzas. Tens quantas perucas? X. Pega nessas perucas, vende, fica com 2. E as empoderadas não vão gostar disso. Quantos pares de sapatos tens? Hoje existe uma coisa fantástica aqui em Angola, o bazar, os chamados bazar. As mulheres pegam as roupas que já não vão usar, põem à venda e conseguem daí tirar algum dinheiro. Cálculos feitos, conseguia-se facilmente 1 milhão de kwanzas. 1 milhão de kwanzas vais em qualquer instituição que dá serviço de formação, faz a tua formação. Quer dizer, ela tem como se financiar e nem percebe. Eu vou-te dizer que pões-me aqui pessoas que ganham 300, 200 mil kwanzas, 250 mil kwanzas, não têm, isso preferência meninas, e dizerem que não têm 2.500, 2 milhões e 500 para comprar um terreno, vamos sentar com a pessoa, vamos ver o que é que ela tem a nível de bens fúteis, que ela acha úteis. Nós podemos tornar aquilo, transformá-lo em dinheiro, e este dinheiro financiar. Só que as pessoas não enxergam até ali, porque nós vivemos da aparência. Muito forte. Vamos lançar a campanha aqui, abaixo a banganice. Portanto, é uma coisa que eu acho que está completamente ao alcance não digo de qualquer um, claro, sem não estaria a desrespeitar quem de facto não pode, mas também nós temos essa questão, nós não poupamos. E a questão, há uma falsa questão que é para depois justificar que estamos muito mal, e estamos mal de facto, mas é uma falsa questão de que não se consegue poupar. Certo. É uma falsa questão porquê? Porque nós estamos, as pessoas que não conseguem poupar estão constantemente, é muito fácil apreciar essas pessoas fazerem custos ou terem despesas desnecessárias. Sim, olha, só para acrescentar, eu vi, mas isso não é na nossa realidade. Um educador financeiro brasileiro diz que é estranho que as pessoas estejam na bolsa, a família como tem lá no Brasil, só estão em situação precária e ao mesmo tempo há uma percentagem muito grande de pessoas que estão na bolsa que jogam nas bets. Esses jogos de azar, então as casas de aposta, como é que vocês dizem que estão mal, mas sobra dinheiro para apostar? Então há alguma coisa aí que... Mas aí é um problema sério, porque é o seguinte, eles estão a tirar da comida para poder jogar. É um problema muito sério disso no Brasil, em relação a isso. Aqui também. Eles tiram da comida para poder... Aqui também é esse problema. Eu tive num programa, num podcast, e falei um pouquinho dessa questão das apostas. E fui muito mal interpretado, mas eu insisto na mesma ideia. É o seguinte, o grande problema, nós como não temos educação financeira, depois não fomos treinados para crescer progressivamente, acreditamos com muita facilidade nas famosas fezadas. Sorte. Nós acreditamos que em algum momento a nossa vida vai mudar do dia para a noite por intermédio da sorte. Então, quando você pega tudo o que tem e investe em fichas, você está a entregar o seu futuro à sorte. E a sorte simplesmente não temos de existe. certificar-se aqui no estúdio, não tem batedor de fichas. Eu costumo dizer aos meus estudantes que é o seguinte. Cristiano, acho que é. Eu costumo dizer aos estudantes e às pessoas que algumas vezes acompanham minhas palestras que é o seguinte, uma coisa que eu acho bastante interessante. A sorte não existe. A sorte é a oportunidade associada à preparação. Certo. Entretanto, quando a gente se preparar, seja a nível profissional, a nível de formação, poupança, imagine que eu poupei dinheiro ao longo dos 10 anos que trabalho e, por exemplo, né? E hoje tenho os 2 milhões e 500 e consigo comprar um terreno loteado ou consigo pagar uma casa em prestações. Foi a preparação que associou-se à oportunidade que surgiu. Sim. Mas também hoje por hoje comprar terreno, tens que ter muito paracetamol em casa, muita dor de cabeça que vais ter aí com os pedreiros. Não, mas essa dor de cabeça, esse é o problema. O problema é que nós estamos constantemente com medo das dificuldades. Vais ter dificuldade em todo lugar. A comprar a casa vais ter dificuldade. A construir a casa vais ter dificuldade. A comprar um carro, seja ele novo ou velho, vais ter dificuldade. O grande problema é que faz com que muitos de nós jovens, infelizmente, temos
temos o nosso crescimento impedido ou limitado, é que nós colocamos a carroça à frente dos bois. Olhamos primeiro as dificuldades. Sempre que vamos entrar para alguma coisa, para algum projeto, começar um negócio novo, a primeira coisa que queremos saber é quais são as dificuldades que vamos encontrar. E outra coisa. É importante ter informação das dificuldades, atenção, mas não é colocar essas dificuldades como a coisa principal. Certo. E como dizia, e outra coisa, as pessoas... E por isso é que quando se fala de poupança, as pessoas colocam logo a questão. Aqui, se nem para comer tenho. Está muito focada. Mas entretanto, duas pessoas ganham o mesmo salário, colegas ganham o mesmo ordenado e tem um que e têm consegue, condições diferentes. E aí tornamos, e aqui associando isso aqui ao nosso tema, a questão do financiamento às habitações. Elas podem, sim senhora, também ser autofinanciadas. Porque as pessoas, muitas das vezes, é mais fácil, em algumas vezes, o autofinanciamento fica mais barato do que recorrer a um financiamento Sim. a um banco. O banco, quando dá, vou voltar aqui, recorrer o termo, é um vício da palavra, mas o Kleber já fez aqui uma chega. Quando o banco empresta com dinheiro, tem juros por cima. Mas, entretanto, se eu vou poupar, vou deixar de ter custos fúteis, vou me desfazer de bens, não digo que são obsoletos, mas talvez desnecessários, sim, eu vou gerar alguma receita, eu vou ter dinheiro acumulado. Este dinheiro, se eu pô-lo a trabalhar, ou ainda que seja no banco, ou poupar por mais baixo que seja, não é o mesmo dinheiro. Exatamente, ou seja, estar a investir Exatamente. O que vai acontecer, eu consigo financiar, nem que seja um arrendamento e saio da casa da velha. Ou vivo na expectativa, vivo a trabalhar para daqui a X tempo, se eu consigo poupar X mil a cada mês, eu sei que a fim do ano eu tenho X. A fim de 2 anos eu tenho Y. E a fim de X de tempo eu tenho a minha casa. E sais da casa da velha. Exatamente. Então o autofinanciamento tem que ser visto também como uma solução para a obtenção da casa própria. E muito interessante ver nessa... Olha, esse autofinanciamento aí é uma das coisas que a gente pretende apresentar para o executivo, que é o seguinte: existe um bloco chamado bloco ecológico. Só fala também de solo cimento, que é o quê? Enquanto que o bloco usa 40% de cimento, o bloco ecológico usa 7%. O resto é argila e areia. E aqui temos muito. Uma máquina manual faz 1000 por dia. A pessoa pode não ter dinheiro, mas a pessoa tem braço e tempo. Então a ideia é, nesses loteamentos, se formarem cooperativas em que as pessoas façam esses tijolos. Por exemplo, com 10 mil tijolos você faz 1000 por dia, que eu vou dizer que você precisa de 10 dias. Com 10 mil tijolos, você faz uma casa de aproximadamente 80 metros quadrados. Esses tijolos, eles são encaixados um em cima do outro, não leva cimento. Depois, como eles têm 2 furos, naquele furo é que você põe um ferro e coloca betão. Aquilo fica muito forte. Então, as comunidades podem se juntarem e fazerem esses tijolos, e depois a pessoa vai montando a sua casa. Ele faz a base da casa, que a gente chama de radier, ou a própria fundação normal, corrida, isolada, do jeito que for, e vai começar a colocar esses blocos um em cima do outro. Isso sob orientação. A África do Sul usa muito esses blocos. Então, você chegou o seu dia de fazer tijolo, mas você trabalha, você vai pagar alguém para ficar lá um dia fazendo tijolo. Sim. Ele tem que fazer 1000 tijolos. Você pagou o seu dia. E assim, cada dia um faz, juntou 10 mil, pronto, isso é daquele ali. Mais outro, sem prejuízo de alguém falar assim, não, eu vou comprar uma máquina manual que eu preciso de mais, eu preciso de 20 mil tijolos, depois eu ponho alguém aí para fazer tijolo e vender tijolo. Fica mais barato comparativamente. 40% mais barato. Muito mais. Então nós queremos explicar isso pro público.
É preciso, sim, técnicos para explicar como fazer, mas essa é uma maneira barata da gente começar a fazer casa. E não tem prazo, quer dizer, você não se endividou lá, não, a tua casa está lá, você fez um pouco, parou, depois mais um mês depois você subiu mais um pouco, parou, e assim por diante. Então, há muitas soluções, a gente precisa sair do quadrado. O Sr. Kleber, em algum momento falou, pelo menos, a construção de imóveis devia fazer lá até um teto de 20 milhões para as pessoas com menos capacidade. E eu fiquei a me perguntar, ainda assim 20 milhões pode ficar caro para muita gente. Será que projetos como... Mas financiado pelo banco, aí com Sim, juros de 13,5%. Certo. Será que não se podia apresentar aqui ideias ou soluções de imóveis com um custo mais baixo comparativamente a esse teto? Essa é a Com primeira esse questão. tijolo ecológico, mais barato. Certo. E uma outra questão. Falou-se de incumprimentos por parte, às vezes, até do devedor. E eu quero lançar isto diretamente ao Sr. Kleber. Existem pessoas que falam do caso de imobiliárias que vendem os imóveis e acabam, no final da história, acabam por não cumprir com os prazos de conclusão do próprio condomínio, não é? Alega-se algumas vezes a falta de capacidade financeira. Primeiro, por que isso acontece? E segundo, que medidas podia-se tomar a nível de Estado para salvaguardar os clientes que aderem a esses imóveis? Porque eu vou pagar o imóvel por minha via de financiamento ou por dinheiro próprio. Depois de ter o imóvel pago, o que eu espero é que exista infraestrutura à volta, que tenha água, luz, tudo aí em condições. Então, Conforme o projeto, não é? Conforme o projeto. Projeto no papel, Certo. conforme eles Queria que o Sr. Kleber, por ser imobiliário, falasse sobre isso, porque há muita gente que acaba por ter reclamações, fazer reclamações. Existem várias situações que podem concorrer para isso. Com relação à água e luz, nós temos um condomínio, o Kikuchi Village. Até hoje não temos água lá. Por quê? Porque não depende da gente. Depende da EPAL ter capacidade no ramal para poder fornecer água para lá. Nós estamos dispostos até a levar a tubagem até a conduta para ligar para que todos tenham água. Mas a gente não consegue porque aquela região não é atendida com água. Agora, o que acontece, já aconteceu muito em Angola, é mudança do cenário econômico. Ou seja, a população tinha uma capacidade financeira, o cenário econômico muda de tal forma que você não consegue mais fazer dinheiro daquele seu produto para poder terminar o produto. Então, você tem capital investido muitas vezes no produto, tem lá N casas que você pode vender, você não tem quem pague. Nesse momento, uma casa que era vendida a 50 mil dólares, que seria hoje 50 milhões, você não tem quem pague uma casa de 50 milhões. Hoje ficou caro uma coisa que antigamente vendia-se 10, 15, 20 casas no mês. Então você tem muitas situações de mudança do cenário econômico do país que faz com que atrapalhe imensamente os promotores imobiliários. Agora, se o promotor imobiliário, você percebe que ele tem uma capacidade financeira, ainda há esperança. O problema é quando o promotor imobiliário vendeu mais do que a sua capacidade de entregar. Aí é uma preocupação. Aí realmente é uma preocupação. O Estado não precisa fazer nada porque isso já está previsto no Código Civil. Mas tem uma questão, Sr. Kleber. Até que ponto, eu me questiono, até que ponto não seria necessária a intervenção do Estado para garantir que as imobiliárias constituíssem capital, de facto, antes de avançar com essas... É uma hipótese. Por exemplo, Dubai... Sim. Todo o dinheiro da venda de um empreendimento imobiliário fica numa conta vinculada entre o promotor imobiliário e o governo de Dubai. Sim. Mas da mesma forma, imagine que em Dubai acontecesse isso, mudança do cenário econômico e não houvesse mais vendas, aquele dinheiro ia ser gasto no condomínio, qualquer coisa que faltasse no condomínio,
não seria terminado porque não ocorre venda. Não, mas lá está. Eu acho que, não sei se estou errado, eu também queria que o Whitman desse uma ideia. Eu visualizo aqui, por exemplo, se as promotoras imobiliárias tivessem também seguro para fazer a cobertura da incapacidade de conclusão do condomínio, talvez conseguiria dar essa resposta. Isso aí, conforme o Sr. Kleber disse, o Estado não teria nada a fazer. Eu penso que tem sim. Seria uma forma de salvaguardar também. O que o IRC está a fazer faz chegar aqui o setor financeiro, por exemplo, falando das seguradoras, elas, para você abrir uma seguradora ou uma sociedade de microcrédito, tens que ter um determinado capital. Sim, Mesmo para um banco. exatamente. Não chega a querer abrir um banco. Sim. Tens de ter um capital e esse capital dá segurança de que... Exatamente. Eu acho que mesmo podia servir para as imobiliárias. Né? Eu acredito que é isso que está a querer trazer. Se eu vou, qual é o projeto que queres construir? Porque acontece, e eu sou um pouquinho vítima desta realidade, do exemplo que deu, que a gente compra a casa em determinado projeto, a casa supostamente em 2 anos, ou tem que ser financiada, ter terminado o pagamento em 2 anos, passam 2 anos, já terminou-se o pagamento, às tantas a casa foi-te entregue, mas tudo à volta está ainda aos escombros, ou seja, o pavimento do condomínio ainda tem terra batida, tem água, não há iluminação, e quando digo iluminação não é o cabo da Idel que chegou, a conduta da IPAL que falta chegar, é mesmo a infraestrutura que lá não está. Entretanto, e isso vai acontecendo um pouco por todo o país. Mas em Luanda, que incidem-se a grande parte destes projetos habitacionais. Poderia ser, sim senhora, uma solução, sem exigir, olha, o que é que o senhor vai fazer? Vai fazer um condomínio, vai registrar o condomínio antes de começar a construir? Quanto é que custa esse condomínio? Qual a tipologia das casas? Custa um X, vamos ter X de casa, para ter pelo menos 50% desse capital. Sr. Kleber, e o que é que teria a dizer depois de toda essa conversa em torno disso? O que é que poderia dizer enquanto ligado ao setor imobiliário, promotor imobiliário? Já que também estamos em reta Precisa final. haver cada vez mais crédito, o setor ele vai ficar cada vez mais pujante, os imóveis vão se valorizar, você vai comprar um imóvel por 50, daqui a pouco ele vale 60, 70, porque tem outras pessoas que estão à procura. O que não existe hoje é receita no mercado. Pois. Então, se não existe receita... Olha Portugal, por exemplo. A pessoa compra um imóvel por 500 na planta, quando fica pronto vale 700. Por quê? Porque existe liquidez, porque existe procura, porque existe interesse no investimento. E o que nós temos que fazer aqui em Angola é que haja interesse no investimento. E garantia jurídica, né? Você aqui Começa por aí. faz o pagamento de uma residência através da planta, pode ficar mesmo na planta e da planta não sair, o dinheiro já foi. Depois, na hora de reaver, é bem mais complicado. Ok. Vamos ainda entrar vamos correr um bocado, porque vamos respeitar também aqui a hora do Kleber. Tem um ponto específico do aviso 9, e este eu vou lançar para o Kleber. Salvo melhor opinião, faz referência que o financiamento ao abrigo do aviso 9 é só para imóveis construídos a partir de 2012. Sim. Não quer falar um pouco sobre isso? É mais adequado, mais assertivo? O espírito do aviso foi que fomentasse cada vez mais a construção de imóveis novos. Certo. Senão ele teria sido criado que podia financiar qualquer tipo de imóvel. E por que 2012? Existiam imóveis do Estado que foram construídos em 2012 e ainda precisavam ser vendidos. KK 5800, Certo. alguma coisa do KK 5000. Então a ideia era dar vazão nesses imóveis e ao mesmo tempo outros imóveis que estavam em estoque no mercado e que precisavam ser vendidos através do financiamento. Então é por conta disso. Eu acho 2012 até muito longe, são 12 anos. Eu acho muito longe. E correria o risco também da dispersão de valor para outras finalidades. Imagina, que se tu abres isso para até 2000, ou melhor, 2099, o que vai acontecer é que as pessoas vão comprar casas que já existem,
essas pessoas que venderem essas casas, já existem há muitos anos, essas pessoas que venderem essas casas vão pegar no valor e vão dar finalidade a outros setores, que não o imobiliário. Mas a intenção do piso 9 é justamente fomentar Criar empregos. Criar empregos. Então, vamos comprar as casas, dar vazão às casas já construídas, mas essas casas já construídas não chegariam. Então, tinha que se construir novas casas, por isso que também prevê a construção a autoconstrução dirigida e, sobretudo, também incentivar aos investidores a investirem no setor imobiliário, porque há dinheiro no mercado. Certo. Hélio, não sei se tens uma questão mais... Porque já sei que tu vais poder ir ao banco solicitar crédito e aí a máquina funciona. Não sei se tens uma questão aí. Eu tenho algumas boas questões. Eu estou aqui já a ver a questão da gestão de tempo, então posso até dar prioridade às questões que tem. Só para aqui, para arrematar, penso que são questões interessantes. Ainda, Sr. Kleber, especificamente, porque está no setor imobiliário, fala-se de os imóveis precisam de ter avaliação, precisam ter avaliadores, no caso, registrados na CMC ou BNA. A minha questão é... BNA não, CMC. CMC, pronto. Peço aqui desculpas. Há condições para isso? Ou seja, está lançado o aviso, temos avaliadores para esse Centenas. fim? Há condições? Centenas. Quer dizer que não é um problema. De jeito nenhum. E está cada vez mais barata a avaliação justamente por a Academia BAE e o CMC ter certificado cada vez mais avaliadores. Graças a Deus também. Onde é que as pessoas encontram esses avaliadores? O próprio banco tem uma lista de avaliadores que você pode escolher um deles lá para fazer a avaliação, ou se você perguntar nas imobiliárias, as imobiliárias sempre te indicam. Para além disso, a própria Comissão de Mercado de Capitais tem a listagem lá com o nome dos avaliadores certificados. Boa, ótimo. Agora, o Whitman, é já aqui mesmo na corrida. O aviso 9 faz referência que a taxa é de 7%, né? Sabemos nós que é uma taxa que acaba por ser bonificada, mas faz referência que é só até 31 de maio de 2032. E faz referência que a partir de 1 de junho de 2032 em diante, a taxa vai alterar para a taxa de mercado. Entretanto, se os bancos tiverem que fazer um acréscimo, podem acrescentar 1% à taxa de mercado. Isso parece uma coisa esquisita de se compreender para quem não domina. O que é que o aviso quer dizer com esta informação? Para que o cidadão lá simples possa entender. No meu parecer, o grande objetivo aqui é incentivar, motivar as pessoas. Incentivar. Mas, entretanto, tem que se tornar isso viável, não é? E não sei que cálculos foram feitos, quem teve na base disso deve ter maior propriedade para dizer, mas calculo que a dada altura determinados créditos tornariam-se insustentáveis, mantendo a taxa de 7% até a finalidade dos mesmos. Acredito ser essa questão, porque isso é uma estratégia, é uma técnica, ou uma estratégia muito técnica e de cálculos que certamente alguém fez, mas a minha percepção é esta, que talvez não fosse sustentável manter os 7% a longo prazo para determinados financiamentos. Entretanto, há essa necessidade de encontrar meios termos. Começar com 100% até determinada data, porque já se calculou que até ali foi pago tanto do valor emprestado, e depois voltamos à taxa normal, e depois dá essa prerrogativa do 1% de aumento, que depois torna-se aqui uma... Porquê que prevê-se esse 1%? Porque eventualmente poderá ter uma variação diferente, uma variação cambial ou alguma determinada inflação, alguma variação no cenário econômico que pudesse justificar, ou que possa justificar que os bancos façam alguma alteração. Traz aqui também, de alguma forma, alguma dúvida ou algum desconforto dos bancos, porque quando tu limitas a atualização de uma variação eventual que
nem sei se existe, a que nível, a que proporção ele existirá, deixa-me aqui com alguma insegurança. Pois. E, entretanto, são algumas análises que eu vou fazendo a nível do aviso que, no meu parecer, contribuíram muito para eu digo, insucesso do aviso 9. O aviso 9, na minha perspectiva, não teve o sucesso que se pretendia. Devido à clareza? Não percebi? Devido à clareza desse aspecto? Não só devido à clareza, porque os bancos receberam o aviso 9. Acredito que não todos os bancos participaram da construção, se algum participou. E quando foram olhando determinadas questões, na prática não se efetivava. E depois, a outra grande questão que veio contribuir muito para também o sucesso do aviso 9 é o que nós já falamos aqui de passagem, que é depois a forma como o Estado joga com os bancos, no sentido da disponibilização dos títulos públicos para os bancos, o que faz com que os bancos, de alguma forma, também ficam aqui sem alguma capacidade, embora o aviso 9 prevê a utilização de dinheiro que são das próprias pessoas, mas os bancos precisam de dinheiro para fazer negócio. Sim. Então, tecnicamente olhando, eu acredito que os bancos começaram a ver algum desinteresse ou algum não negócio no aviso 9. Sim, mas eu perguntava porque a questão é levar esclarecimento aos cidadãos, aos clientes. Na prática, o que é que isso significa no seu bolso? Ele está a dizer 7% hoje. Implica que durante um período vais pagar menos, mas depois ele atualiza. Sim, eu acho que esse é um termo muito importante. Que não, sim. Na altura, nas reuniões com o senhor governador do BNA, ele perspectivava que até 2032 a inflação já estivesse em um dígito. E com isso a taxa de juros não ia subir muito. É perspectiva, não? Sim. Tivemos algumas que também não. É o que eu disse. Foi calculado certamente com base em alguma previsão, em algum cálculo que quem efetivamente esteve na concessão ou na elaboração do aviso deve ter melhor esclarecimento. Mas agora, é como disse, os bancos olham para o aviso e depois começam a identificar eventuais, com o andar do mercado, da carruagem, eventuais cenários que quando elaborou-se não se previa, mas que depois já começam a ver, isso aqui não acredito que até 2030 as coisas, por exemplo, a inflação vai para um dígito. Eu, pelo menos, não creio com o andar da carruagem. Então, se eu for um banco, já começo aqui a analisar, e se eu for também a pessoa vai solicitar o crédito, também começo a fazer aqui umas contas. Balança. O que eu acredito é que os avisos deviam ser, e são, mas eu acho que o aviso 9 em específico deve sofrer alterações conforme a variação do cenário econômico em Angola. É um instrumento com muito boa intenção e que, de certeza, associado a outros diplomas, certamente poderá alavancar a economia, porque nós entendemos e vimos em 2009 e 2008 o problema ou a grande crise econômica surgiu muito no setor imobiliário. Vemos aqui a pujança que o setor imobiliário emprega numa sociedade ou num país. Sim. É só vermos agora a China. China está nessa questão. Whitman, vou atirar mais uma questão. Estou mesmo já a correr. Estamos com tempo em cima da hora. O aviso 9 diz que o limite máximo de valor de crédito é de 100 milhões. Para todos? Sim, é o seguinte. Os créditos são... Como é que se percebe isso? Como é que se percebe? Os créditos todos são, e falando do aviso 9 propriamente, mas é concedido de acordo com a capacidade de endividamento de cada um. E a capacidade de endividamento de cada pessoa, no caso do aviso 9 e também nos créditos pessoais e outros créditos de habitação, é com base na sua principal garantia, que é o seu ordenado, que é domiciliado no banco. Entretanto, e nós temos a nossa lei, ou os avisos do BNA, fosse-me agora o nome, o número do aviso define como 40% a taxa máxima de esforço. Entretanto, de acordo com a sua capacidade, ganhas 100 mil, o banco não pode descontar, não pode dar um crédito cuja prestação, adicionada aos juros, toda a prestação, seja superior a 40 mil kwanzas, que é os seus 40% do seu crédito. E os bancos, ainda por segurança, acabam chegando só aos 35. Logo, o que está a dizer aí é o seguinte: todo mundo recebe até
o máximo da sua capacidade. Só que existem pessoas que ganham muito bem. E essas pessoas, o máximo da sua capacidade poderia até passar Até mais de 100 né? milhões. Então, o aviso 9 põe aí o limite. Ok, por mais que ganhes muito bem, tu não podes pedir acima de 100 milhões de kwanzas. Ok. Queríamos deixar os microfones abertos para caso houver alguma informação que queiram passar. Se bem que eu nunca fico muito convencido com o fim. Quero sempre atirar mais uma, mas pronto, vamos. Aqueles compromissos que temos que honrar, né? O Sim. Dr. Kleber tem aqui uma Dr. agenda Kleber, preenchida. claramente, se pudesse, estaria por mais tempo. Nós sabemos disso. Olha, eu acho que a gente está no caminho, começou um processo de amadurecimento por parte do Estado. Buscam-se, sim, saídas. Eu tive reunião já com o ministro da Construção, que ele perguntava como financiar a habitação social. Então, os membros do Executivo eles estão empenhados em achar uma saída, até porque nós temos um problema muito grande. Assumindo Luanda com 10 milhões de habitantes, e 3% de crescimento ao ano, nós estamos a falar de 300 mil pessoas. Se a gente colocar 6 pessoas por família, nós estamos a falar de 50 mil famílias novas por ano em Luanda. Nós temos um problema muito sério. Muito sério. 50 mil novas famílias em Luanda. Então, há sim de se buscar alternativas para requalificação dos bairros. Não é cabível, na minha visão, você ter um Catambora, uma área tão valorizada como aquela e daquele jeito sem uso absolutamente nenhum, quando a iniciativa privada poderia usar e pagar muito caro por aquela área. A própria área do Prenda, a descida do Prenda à direita, valiosíssima com Lá o Margoso. com aquele visual que existe. E tudo isso você pode fazer parceria público-privada, o privado fazer loteamentos, construir casas fora da cidade, fazer o realojamento daquelas famílias, como pode fazer também prédios de 4 andares ali mesmo, desocupar grandes áreas e poder, a partir daí, fazer promoção imobiliária. Então, caminho a maneira de fazer dinheiro há, e eu acho que o Estado agora começa a perceber isso. Outra coisa, a cobrança de IP. Ela precisa acontecer de forma no país inteiro. O IP é uma receita absurda que o senhor presidente, quando assumiu a direção do país, falou na municipalização das receitas, ou seja, o IP é do município. Então, os municípios têm que fazer um esforço muito grande para cobrar o IP de todo mundo. Se todo mundo pagar pouco, dá uma receita muito grande. Então, o imobiliário tem, sim, muito dinheiro. Para mim, é ele que vai salvar a economia desse país, em primeiro plano, e depois impulsionar todo o resto. É uma questão das pessoas, eu acho que ouvirem mais o privado, trabalharem mais com o privado, darem mais oportunidade para o privado. Esse nosso loteamento que nós vamos fazer lá, nós iniciamos a construção de 300 casas sociais. O Estado não tirou um tostão do bolso. Nós já temos dinheiro para 150 casas sociais. Já está na conta esse dinheiro. O Estado não tirou um tostão do bolso. Então, há maneira, sim. O que precisa ser criativo, o que precisa é trocar com o privado e dar chance ao privado também de prosperar. Olha, antes de passar ao Whitman, vou só pedir a permissão. É aquele pedir a permissão e estou já a entrar. Nosso time. E muita gente pergunta, não é? Nós temos muita gente fora do setor formal, mas que tem alguma renda. Para essas pessoas que não têm um trabalho assim como tal, efetivo, o que é que se pensaria para que essas pessoas pudessem ter acesso à habitação por meio de financiamentos formais, não é? Tipo assim, é que eles têm negócio, tem alguma coisa. Queria só que falasse Existe sobre isso uma antes de legislação passar para o sobre a Whitman. poupança para a habitação. É uma legislação que foi aprovada em 2013, que os bancos não operacionalizam, e é o seguinte... Existe a legislação aprovada. De acordo com aquilo que a pessoa vai depositando lá, vai fazendo de poupança, o banco entende que ele tem aquela capacidade financeira e, passado um determinado tempo, em cima daquela capacidade financeira, o banco concede um empréstimo para aquela pessoa. Não vai conceder enquanto não houver a resolução rápida do incumprimento, que é a lei da alienação fiduciária.
Depois de vir a lei da alienação fiduciária, vamos começar a olhar para esses diplomas já aprovados e vão começar a dar crédito com mais facilidade. O importante de tudo é segurança jurídica. Enquanto não houver segurança jurídica, pode esquecer. É difícil. Whitman. Tens a palavra para nós encerrarmos aqui o programa. O setor, na minha opinião, nós temos que começar a olhar para o setor, a banca, no seu geral, olhar para o setor imobiliário como uma das grandes fontes De rendimento. de rendimento. Para isso, como disse, há aqui questões que devem ser fortemente atacadas. Insistir, ou melhor, colocar dinheiro na mão das pessoas. Nós temos que ter dinheiro a circular, temos que usar os ricos, as empresas, para porem dinheiro a circular no mercado. A atmosfera. Essa atmosfera que já nós falamos. Certo. Vamos colocar as pessoas com dinheiro na mão. Com as pessoas com dinheiro na mão, certamente mais dinheiro vai parar o banco, certamente mais casas vão ser construídas, mais empregos vão gerar, e gerando emprego geramos capacidade financeira, e gerando capacidade financeira as pessoas conseguem comprar as casas. E comprando as casas temos mais dinheiro na mão dos investidores que conseguem criar mais Os projetos. e mais negócios. E quer dizer, devolver mais dinheiro ainda à economia. Portanto, para isso nós devemos olhar o banco, deixar de olhar o banco como a única solução para o financiamento à habitação. O banco deve ser mais uma solução. Exatamente. Atmosfera. Vemos, quando olhamos para essa solução dos outros diplomas, que é da associação fiduciária, que acho que é esse o termo, alienação fiduciária, vamos conseguir ver que um Whitman, um Yuri, consegue fazer financiamento à habitação com grande segurança jurídica. Ele pode garantir o seu retorno financeiro sem grandes questões. Enquanto tivemos que esperar 10 anos para rever um dinheiro que eu emprestei ao fulano porque o juiz ou os nossos tribunais de comarca estão cheios de processos e os nossos processos são colocados em último plano, esquece. Vamos simplesmente contar com os bancos, e os bancos, infelizmente, ainda não olham para o setor habitacional como um bom negócio. Se olhassem, teriam ações completamente diferentes do que têm estado a ter. E assim foi. Eu acho que vale palmas, né? Pois. Temos que bater aqui uma salva. Epá, como é só o mais velho de 1 ano e é barbudo, epá, vou-lhe passar a palavra. Não, resta-nos agradecer. Muito obrigado pela vossa presença. Sabemos que são pessoas muito ocupadas. Estamos a falar aqui do Whitman, estamos a falar aqui do Dr. Kleber. São pessoas que retiraram do seu precioso tempo, um tempo para o pleonasmo, para estar aqui conosco, e resta-nos apenas agradecer, porque não existem palavras para expressar tamanha gratidão. Muito obrigado por terem cá vindo e que a gente possa contar com vocês em próximas edições. Ok. Sim. Olha, eu pela oportunidade. faço das palavras do Hélio as minhas, só de acrescentar que no limite 19h15 eu acrescentei mais 3 minutos. É oferta da casa. Obrigado. Muito obrigado. Esta Obrigado. foi a Estamos juntos. edição sobre crédito à habitação. Estamos juntos. Muito obrigado. Força.